tarde, pessoal. Boa tarde aí, pessoal da Rádio Cotia, do programa Papo Pet. Mais uma vez aqui, a gente conversando um pouquinho a respeito desse trabalho na área pet, com foco na medicina veterinária. Boa tarde a todos. A quem não me conhece, meu nome é Solange, eu sou médica veterinária, clínica de pequenos animais, e estou aqui para conversar com vocês. Saúde única, o papel do veterinário na saúde pública, né? Então, boa tarde a quem está chegando, boa tarde a todos. Aqueles que quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho com homeopatia e florais de Bach, na clínica de pequenos animais, e tem uma página no Facebook chamada Auravet. No Auravet eu publico alguns mapas astrológicos florais de Bach e homeopatia. Então, para quem quiser conhecer esse trabalho, quem quiser fazer uma mapinha do seu cachorro, do seu gato, é só acessar a página Auravet, tá bom? Da montagem da carta natal do animal, a gente faz um estudo sobre o comportamento do animal, sobre a personalidade desse animal, o tipo de relacionamento que ele tem com o seu tutor, por exemplo. Personalidade, de comportamento, de tendências a doenças, fatores que motivam a doença desse animal, por exemplo, e a gente faz a prescrição dos florais de Bach e de sais de homeopatia. Auxiliar complementar, né, num tratamento crônico de saúde, problemas de pele, por exemplo. Então é um trabalho muito bonito, muito bacana, e a gente precisa só ter a data de nascimento do animal para poder fazer o mapa astrológico dele, fazer a carta natal desse animal, ok? Então eu vou deixar depois na descrição do vídeo o link para você poder acessar a minha página Auravet. Bom, boa tarde a quem está chegando. O assunto que eu escolhi hoje é a saúde única. É um tema muito interessante porque agora, com a pandemia que a gente está vivendo do Covid-19, a gente está vendo qual é a importância das profissões, né, se unirem, se engajarem aí no conceito de saúde pública, né, principalmente em termos de prevenção de saúde pública em se tratando de seres humanos. Então, existem alguns dados que a própria Organização Mundial da Saúde coloca, por exemplo, que 60% das doenças humanas que estão em vigor hoje, por exemplo, 60% dessas doenças são zoonoses. São doenças transmitidas do ser humano aos animais e vice-versa. E quando a gente fala em zoonoses e fala em animais, a gente fala em animais vertebrados e invertebrados também, né? Então a transmissão de doenças por vetores, por exemplo, doenças transmitidas por mosquitos, como a dengue, a febre amarela e outras. Então, 60% das doenças que nós temos hoje nos seres humanos são zoonoses, são transmitidas dos animais ao homem e dos homens aos animais. Ainda segundo a Organização Mundial de Saúde, 75% das doenças emergentes e reemergentes são zoonoses transmitidas
principalmente por animais silvestres. Quer dizer, doenças novas que estão aparecendo e doenças que já estavam controladas e que estão voltando a aparecer são zoonoses. E principalmente zoonoses provenientes de animais silvestres. E que 17% das doenças infecciosas são transmitidas por vetores. São transmitidas por mosquitos, como eu estava falando. 17%. Então, esses números são muito interessantes porque mostram para a gente a importância de se relacionar com o trabalho e com a saúde ambiental. Então, a saúde única é isso. A inter-relação, a ligação dessas três áreas, a saúde animal, a saúde humana e a saúde ambiental. Porque ainda, segundo ainda a Organização Mundial de Saúde, o conceito de saúde não se baseia apenas na isenção de doenças. Não quer dizer que você está saudável só porque você não apresenta alguma doença. O conceito de saúde vai um pouco além disso, né? Oi, Cris, boa tarde, tudo bom? O conceito de doença diz que você deve estar saudável também na questão, no seu relacionamento com o seu ambiente e psicologicamente. Então, não é apenas a isenção de doença que define a saúde. Por isso, a importância de se relacionar a questão da saúde humana com a questão ambiental também. Então, nessa questão, nessa polêmica, entra o trabalho do médico veterinário como um agente de saúde pública. Né? O veterinário é um profissional da área de saúde, porque ele, além de trabalhar diretamente com a saúde dos animais, né, fazendo a clínica na área de grandes e de pequenos animais, de animais silvestres, ele atua também trabalhando... Oi, Cassi, boa tarde, tudo bom? Tudo bem com vocês aí? Para quem está chegando agora, o assunto do dia aqui hoje é a saúde única, tá? A gente vai falar da importância de se interrelacionar a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental. O trabalho relevante do médico veterinário na saúde humana também, né? Porque as pessoas equivocadamente pensam que o veterinário trabalha exclusivamente com a saúde animal. E isso não é bem verdade, né? A gente trabalha com saúde animal, mas muitas das vezes visando a própria saúde humana, né? Quando a gente faz uma campanha de vacinação antirrábica, por exemplo, a gente está visando a saúde humana, já que os humanos não tomam essa vacina preventivamente, né? Então a gente previne a raiva na população humana vacinando os animais. E é assim que o veterinário trabalha indiretamente relacionado à saúde humana. E esse é apenas um exemplo, né? O médico veterinário trabalha, além da clínica veterinária, ele atua também, por exemplo, na vigilância sanitária, ele atua na vigilância epidemiológica e no controle de doenças, de zoonoses, por exemplo, né? Então, por exemplo, na questão da dengue, muitos municípios têm o Centro de Controle de Zoonoses e dentro do Centro de Controle de Zoonoses está alocado ali o grupo de pessoas, de agentes que trabalham com o controle de vetores. E esse trabalho ele é coordenado pelo veterinário que trabalha ali na direção do Centro de Zoonoses, né? Então, essa questão da saúde humana, principalmente agora com a pandemia, está sendo bastante discutido, porque a gente sabe, né, pelo que a gente tem visto aí, que a Covid-19 se iniciou a partir do consumo de um animal, no caso para nós um animal exótico, né, lá na China,
Mas aí a importância da gente consumir alimentos inspecionados, né? Mais uma área de atuação do médico veterinário. É o médico veterinário que vai inspecionar os produtos de origem animal para consumo humano. Então, a inspeção de carne, a inspeção de ovos, a inspeção de leite, a inspeção de peixes é feita por um médico veterinário devidamente credenciado, né, no órgão específico, que trabalha nessa questão. Então, a partir daí a gente consegue entender a importância de você não consumir alimentos que não sejam inspecionados, não comprar carne clandestina, não abater animal silvestre para consumo, sem ter essa fiscalização do órgão competente, porque a partir daí é que podem vir as infecções, que podem vir as doenças, que podem vir coisas desconhecidas, como foi talvez aí o vírus da Covid-19, né? Então, falando sobre essa importância do trabalho do veterinário, discutindo essa questão do trabalho do veterinário na saúde humana, que inclusive também nessa época de eleições, a gente deveria pensar com mais cuidado quando alguém critica aí algum veterinário que assume, por exemplo, a diretoria de saúde de uma prefeitura, porque as pessoas criticam muito sem saber exatamente qual é a função desse veterinário lá. E é como eu estava dizendo, o médico veterinário, antes de ser veterinário, ele é médico. Ele tem toda uma formação básica de medicina, né? Ele estuda anatomia, ele estuda fisiologia, ele estuda farmacologia, enfim. Ele tem toda uma formação médica que depois se especializa nas diferentes espécies animais e aí a gente vai para as particularidades de cada área em particular. Mas antes de mais nada, o médico veterinário tem uma formação médica, por isso ele se chama médico veterinário. Então ele tem toda essa noção da medicina. Além de trabalhar, como eu já disse, na área de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica e de controle de zoonoses. Com uma vantagem a mais, eu considero, porque o médico veterinário trabalha com populações, com rebanhos, né? É coisa que os médicos não têm esse acesso assim tão facilmente, né? Não tem essa formação. Então, na questão de vacinação, de prevenção de doenças, de tratamento de doenças endêmicas, o veterinário tem aí um leque muito grande de atuação e de experiência para atuar nessas áreas. Então, fica aí essa importância do médico veterinário participando na saúde pública como agente de saúde. E com relação a isso, em 2011, foi feita a inclusão dos médicos veterinários na equipe dos núcleos de apoio à saúde da família nos municípios, né? Então, aqueles municípios que têm dentro da sua Secretaria de Saúde o programa da equipe de família, muitos deles já têm incluídos a equipe do NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, onde foi incluído o médico veterinário. E por que disso? E qual a importância disso? Essas equipes trabalham nos municípios, dentro dos centros de saúde, por exemplo, visitando as famílias cadastradas ali no núcleo de atenção. E aí, além de receber a visita de clínicos, de pediatras, de enfermeiros, de assistente social, eles recebem também a visita de um veterinário, muitas vezes quando ele é solicitado por algum outro agente que comunica a necessidade desse veterinário fazer essa visita, porque o veterinário vai ali ver o ambiente em que essas pessoas estão morando, ver qual o risco que eles têm ali de contrair alguma zoonose, no caso de ter animais domésticos,
se esses animais domésticos têm alguma doença com potencial zoonótico, como é o caso, por exemplo, da leishmaniose, né? O caso de doenças como a gente vinha falando, por vetores, né, como o escorpião, dengue, toda essa orientação o médico veterinário pode fazer dentro daquela família, né? E no caso de uma doença mais severa como a leishmaniose, é feito todo um tratamento com o animal, um tratamento preventivo com a família, é feito todo um bloqueio da doença, assim como na dengue também. A gente tem que estudar, fazer um bloqueio naquele bairro, naquela quadra onde a pessoa mora. Então, é todo um estudo feito visando sempre a saúde pública. Então, reforçando, né, a medicina veterinária, ela foca, na verdade, no íntimo da questão, ela foca a saúde humana, né, porque prevenindo doenças nos animais, a gente vai estar prevenindo doença nos humanos. Vacinando os animais, a gente vai estar prevenindo os humanos. Então, essa é um grande foco, uma grande importância do veterinário trabalhando na área pública, na saúde pública, e trabalhando na saúde única, né? Visando a questão da saúde animal, saúde humana e saúde do meio ambiente. Então, em 2011 foi criado o NASF, aliás, em 2011 foi incluído o médico veterinário no programa do NASF, visando fazer realmente esse trabalho de controle de doenças zoonóticas e prevenção de doenças nos seres humanos. E aí a gente fica pensando nessa importância, né? Numa época de eleição, por exemplo, que as pessoas ampliem um pouco essa visão, ampliem esse conhecimento, que isso com a pandemia agora a gente está sendo obrigado a prestar atenção, né? Como é importante a gente ter esses conhecimentos todos reunidos, né? Para que ambas as partes possam fazer o seu trabalho e a gente tentar frear uma situação como essa que está acontecendo hoje. Porque o que a gente tem ouvido falar aí na internet, as entrevistas, que a gente tem visto, que a gente tem lido, dos cientistas falando, é que outras epidemias virão, né? Elas não estão descartadas, elas virão, assim como já aconteceram anteriormente, nós estamos vivendo uma agora e futuramente virão outras. E aí é que entra esse casamento dos conhecimentos, né, e expertises de ambos os lados, tanto na saúde animal quanto na saúde humana e na saúde ambiental. Porque o que está alimentando esse campo, esse descontrole que aconteceu e que a gente vê acontecendo sempre, é por causa do homem tentar sempre ampliar seus horizontes sem pensar na natureza. Chegou uma mensagem aqui que já me distraiu um pouquinho. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar que eu respondo, tá bom? Oi, Fê, tudo jóia? Então, por exemplo, hoje existe uma grande demanda de proteína animal, o que obriga as pessoas a pensarem em aumentar a produção de carne, a produção avícola, a produção de outros tipos de proteína, enfim. E tudo isso demanda um aumento da invasão da natureza para se criar pasto para esses animais, para poder fazer uma criação de ovelhas, de carneiro, de boi, enfim, de todas as espécies animais. Sem pensar num controle populacional, sem pensar no que tudo isso demanda, a gente pode estar
caindo aí num descontrole do meio ambiente. E aí é que começam a surgir as doenças. O ambiente entra num desequilíbrio, a população animal entra num desequilíbrio, e tudo isso vai gerando consequências. E muitas delas, às vezes, são geradas aí em detrimento da saúde do ser humano. Então, para a gente ter essa ampliação do mercado de proteínas, por exemplo, a gente precisa pensar em criações sustentáveis, a gente precisa pensar nas doenças que podem ser transmitidas ou não por determinadas espécies, cada espécie tem sua particularidade, e tudo isso demanda o trabalho do médico veterinário. E como diz a ONU vem alertando muito sobre o fato de que 75% das doenças emergentes no planeta têm origem animal. Então, a gente pensando e focando muito na pandemia que nós estamos vivendo hoje, a gente precisa focar nisso, na importância de se reunir os conceitos, os conhecimentos da medicina humana com a medicina veterinária, junto com o problema da questão ambiental, para que o habitat como um todo, que é o habitat do planeta Terra, não entre num desequilíbrio, gerando outras pandemias e outras situações de descontrole de doenças, né? E aí, era essa a mensagem que eu tinha para hoje, de deixar aí o know-how, todo o know-how, toda a expertise que a medicina veterinária tem nessas questões de inspeção de produtos de origem animal, de vacinação, de zoonoses e toda uma questão que importa muito na saúde humana. Então vamos, quando a gente for fazer aí uma votação, quando a gente tiver uma eleição, quando tiver um médico veterinário ali trabalhando na questão pública, a gente deve sempre se lembrar disso, que o veterinário não está ali só para fazer a clínica animal, né? Claro que a clínica animal importa, os direitos animais importam, também fazem parte, mas o que mais pesa nessa questão é o trabalho do veterinário como agente de saúde pública, ou seja, como agente de saúde humana, né? Prevenindo a saúde nas pessoas. Tá ok? Era isso que eu tinha para hoje. Se alguém quiser me fazer alguma pergunta, estou aqui à vontade, à disposição. Se não, peço de novo para vocês entrarem lá na minha página, no AuraVet, conhecerem o meu trabalho, conhecerem a carta natal dos animais, né, como a gente trabalha na carta dos animais, para poder fazer a prescrição dos florais de Bach e a homeopatia. Tá ok? Então, boa tarde para vocês, obrigada a todos e até a próxima semana, próxima terça-feira. Beijo.